Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para Enem, primordialmente para concurso público. Como sempre, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por esse privilégio de preparar esse vídeo. Em segundo, agradeço a cada um de você que me prestigia aqui no meu canal no YouTube, você que é inscrito ou é inscrita, você que me segue lá no Instagram, tá lá no meu canal no Telegram também, onde eu coloco lá materiais gratuitos para ajudar na sua aprovação, seja de língua portuguesa, de redação, de demais áreas do conhecimento humano, tá? E claro, quero pedir a você que porventura ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Tem muito vídeo que ele surge aqui, tem origem no meu canal justamente da sua sugestão, tá? Críticas também eu costumo analisar, tá ok? Até porque ninguém é perfeito, mas graças a Deus os comentários são bem positivos e sempre na medida do possível analiso e faço um vídeo como esse aqui para ajudar na sua aprovação. O que tem para hoje? Gente, eu vou ler aqui um texto, eu vou comentar um texto que quase fecha a nota, tá? Na banca IDECAM. Então, vou mostrar para você um texto dissertativo argumentativo que tirou nota 19,70 de 20 pontos. E aqui, claro, eu já vou mostrar para você algumas dicas de como também você pode conseguir, ok? Graças a Deus, IDECAM é uma das bancas, tá? Como FGV, FCC, Instituto Consulpan, enfim, tantas outras bancas por aí, Setup, Sebrasp, que eu me lembro agora, tá, gente? IBFC, Instituto AOCP, que tem estruturas semi-prontas minhas, carimbadas, tá? Que ajudaram muita gente a serem aprovados, a serem passarem em concurso público, tá? Eu não vou elencar concursos aqui, senão vai fugir do foco desse vídeo, ok? Então, peço que você preste atenção nesse vídeo até o final, que tem muita dica aqui que eu vou passar para você, que vai lhe ajudar com certeza nessa prova discursiva a enfrentar, a superar esse desafio que é a redação, tá bom? Então acompanhe aí, comigo esse texto belíssimo que pode ser de servir de inspiração para você. Não é esse texto aqui, esse aqui é um exemplo de uma das correções que eu fiz usando essa grade. Aqui é uma dissertação argumentativa, reiterando, tá? Serve para você que está estudando para o concurso, que vai fazer, cuja exigência seja uma dissertação argumentativa, esse gênero textual. Uma das notas, os apontamentos que eu fiz. E aqui já fica a dica, né? Nesse caso aqui é a grade da banca IDECAM, muito conhecida essa banca aí por muitos, né? Por uma banca um pouco complexa. Tem umas questões de língua portuguesa que eu fiz um desafio. E disse aí, ó, se tiver quantidade de escrita aqui eu vou comentar, né? Eu tô esperando, porque são questões que ela fez relação entre lógica e língua portuguesa. É perfeitamente possível fazer isso aí, tá bom? Então, olha só. Esse aqui foi o tema, gente, e aqui eu já apresento, sim, algumas dicas para você. Para chegar aqui, a 19,70, há um processo. Então, não é algo que acontece de um dia para a noite. Então, é importante você ter uma estrutura. Isso eu faço, eu sugiro, tá? Quando eu vejo que o candidato ou candidata não tem. E, claro, evidentemente, é importante treinar e ter alguém para fazer essa orientação. Então, aqui eu estou à disposição, graças a Deus, tenho ajudado muitas pessoas nesse Brasil a conseguir a fazer um texto que atenda a que os avaliadores querem. É isso, tá? Fazer um texto bem objetivo, bem claro, dentro daquilo que é solicitado. Então, gente, esse foi o tema que foi proposto, um tema interessante. A Polícia Penal do Estado do Ceará, certo? Aqui, ó, esse foi enunciado, aqui o texto motivador, uma charge, aqui nesse caso, certo? Então, aqui, ó, com base na mensagem contida na charge acima, elabora um texto dissertativo empregando entre 25 e 30 linhas, discutindo como o Brasil vem tratando na contemporaneidade a sua trajetória de mazelas históricas. Então, uma proposta temática um pouco atípica, né? De repente você vai fazer um concurso para a área de segurança pública e muitas vezes você quer treinar só algo relacionado, por exemplo, à questão penal. Mas normalmente, como eu sempre digo, né, nos meus
preparos, eu falo, ó, vamos treinar dependendo da banca, evidentemente, vamos treinar de tudo, vamos treinar de diferentes áreas, e até isso nos materiais que eu elaboro, eu coloco justamente fundamentações coringas para quê? Para esse tipo de coisa aqui. Então tá aqui, gente. Tá? Essa aqui é a dissertação, a estrutura dela, tá? Nesse caso aí, dentro daquele rol exemplificativo que eu sempre sugiro, não é taxativo, não é obrigatório, mas eu penso que escrever uma dissertação argumentativa em 4 parágrafos facilita muito a vida de quem vai avaliar o texto, porque fica muito fácil de você diluir, fazer desdobramento de fatos, informações, opiniões sobre as teses que você vai apresentar na introdução, tá? Então aqui é a introdução, que o rapaz apresentou, nesse caso aqui ele já colocou o que na introdução? O tema e as teses, tá? Eu vou ler aqui para você, tá? Merece um vídeo. Tem outras notas, tem outros textos, tem outras redações, graças a Deus, né? Os concursos recentes. Quer ver lá, eu coloco no meu perfil no Instagram, viu, gente? Tem lá e você vai observar outros textos também, tem notas excelentes em outras bancas, enfim. Isso aqui é especial porque é da IDECAN, né? Então, quem tem medo da banca IDECAN, quem não tem, não. Então, vamos lá. Começa aí fazendo alusão legislativa, né? A Constituição Federal de 1988, um argumento de autoridade muito interessante que também funciona como uma forma de contextualizar o tema. A Carta Magna brasileira tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Aí já aqui começa com o tópico frasal. Ó. No entanto, né, para fazer uma problematização, no atual contexto brasileiro, nota-se a violação desse fundamento constitucional por parte do Brasil por conta de inúmeros problemas. Dentre eles, destacam-se o demasiado crescimento da população em situação de rua nos últimos anos e um alto índice de pessoas privadas de liberdade. Está aqui, ó. Então, nesse caso, ó, contextualização do tema e contextualização, ou seja, a apresentação das teses. Né? Eu sempre reitero, sempre explico, não canso, até porque nesse processo, né, de ensino, o professor não pode cansar, tá, gente? Então você que porventura está vendo esse vídeo e, poxa, professor, queria que você ouvisse aqui eu falando que explica um pouquinho melhor essa introdução. O que significa isso? Eu explico para você, tá bom? Então, na introdução, gente, o nome já diz, ó, introduzir, introdução, significa trazer o leitor para dentro, ou os leitores, né, dependendo da banca. E como é que você traz o leitor para dentro? Como é que você o chama para ele ler o seu texto? Fazendo o que foi feito aqui, tá? Você apresenta o tema e, claro, apresenta até as teses ou os aspectos. Nesse caso aqui, ó, então nós temos dois, ó, tá? Então, um é o demasiado crescimento da população, né, em situação de rua nos últimos anos, e o outro é um alto índice de pessoas privadas de liberdade. Na introdução, está aqui. Não precisa explicar nada, você não precisa detalhar nada, você só vai fazer menção, você só vai fazer a apresentação, contextualização. É isso que significa. Uma vez que você fez isso, novamente, por que essa estrutura aí dessa dissertação argumentativa em 4 parágrafos? Ela é importante. Lembrando, não estou dizendo que é obrigatório. Não estou falando aqui, ó, não vá fazer um texto dissertativo argumentativo em 5 parágrafos ou dissertativo expositivo em 5 parágrafos. Entrei, não estou falando isso, eu estou dizendo aqui que é uma sugestão. Então, o que acontece aqui? Ó? A partir daí, do parágrafo de introdução, você vai ter aquilo que você só mencionou na introdução, por isso que o nome é introdução. Agora você vai ter que detalhar, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer desdobramentos de fatos, informações e opiniões. É o que nós chamamos de desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento? É a parte da dissertação argumentativa em que aquilo que você mencionou, que você apresentou lá na introdução, agora você vai fazer o quê? Se for dissertação expositiva, você vai fazer desdobramento de fatos e informações.
Se for dissertação argumentativa, você vai fazer desdobramento de fatos, informações e opiniões. Então, nesse caso, o que acontece? Aquilo que você apresentou lá na introdução vai ter que descer. Vou usar essa expressão aqui, ó, vai ter que descer, tá, para os parágrafos de desenvolvimento. Então, se transformam em ideias principais, se transformam em tópicos frasais, que foi justamente o que aconteceu aqui, ó. Começou com o elemento coesivo, elemento fundamental, gente, no início de cada parágrafo. Isso aqui garante, tá? Um exemplo de algumas bancas que, como o IBFC, que deixa bem evidente, já chama atenção, o critério da progressão já deixa bem evidente, ou seja, que vão observar a articulação. Mas, no geral, a questão, esse fenômeno da coesão, ele tem que fazer parte de qualquer texto dissertativo, seja argumentativo ou seja expositivo. E aqui, nesse caso, ele fez muito bem. Colocou o conectivo, separou por meio de vírgula, isolou, porque nesse caso a vírgula é obrigatória, que também, e lá embaixo na conclusão também. Feito isso, inicialmente, é de suma importância destacar que a inércia do poder público acerca de prestações positivas, como educação, saúde, trabalho e outras mais para a sociedade, tem um impacto direto no crescimento da população de rua. Aqui, ó, tá vendo? Tese 1, o aspecto 1, que virou que agora ele não apenas mencionou, ele está explicando, ele está detalhando, ele está o que? Fazendo o que tem que ser feito no parágrafo de desenvolvimento. A partir daí, se utiliza de estratégias argumentativas. Gente, então preste atenção nisso aqui. Tá? Tese é um posicionamento que você tem que ter acerca de um tema. É a sua opinião, é o seu posicionamento explícito. A partir do momento que você toma um posicionamento explícito, você vai ter que argumentar. O que é argumentar, professor? É a justificativa que você vai fazer para a tese. Então, se ele diz aqui, ó, se ele afirmou que isso provoca a questão aí do crescimento da população de rua, ele vai ter que provar, ele vai ter que comprovar isso. Ou seja, ele vai ter que usar estratégias argumentativas para fundamentar esse posicionamento que foi assumido, apresentado na introdução e agora foi detalhado no desenvolvimento. Então, a argumentação é isso, não esqueça, é a justificativa do posicionamento explícito. Só que você não tem apenas que argumentar, ele não só argumenta, ele detalha o argumento. Professor, como assim detalhar o argumento? Eu detalho o argumento quando eu peguei a justificativa e, para essa justificativa, eu vou utilizar o que a gente chama de estratégias argumentativas, que eu sempre recomendo, por exemplo, citação ou argumento de autoridade, dados estatísticos com indicação da fonte, ou pesquisa, ou alusão histórica, ou comparação entre épocas, causa e consequência, além de exemplificação, tá? Não quer dizer que isso vai aparecer em todo o texto, não, tá? Não tem que ter tudo isso, aliás, no texto. Mas que tem. Então, olha o que ele fez, ó. Colocou como tópico frasal, tá? Conectivo, e aí utiliza uma estratégia argumentativa para comprovar o que ele está afirmando. Se não tiver isso, não tem o que? Não tem validade argumentativa. É meramente isso aí, essa opinião, ela não tem argumentação, não tem força argumentativa, então não vai servir de nada. É senso comum, é achismo, tá? Mas não, aqui, ó, ele vai comprovar. Nesse viés, um dado do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, o IPEA, revelou que entre os anos de 2013 e 2023 houve um aumento de 935,31% na população de rua. Aí você diz, professor Taqueira, ele usou a estratégia argumentativa. E agora, o que é que ele tem que fazer? Tá? Sempre quem eu preparo, quem eu corrijo a redação, eu digo, olha, deixe pelo menos umas 3 linhas para você comentar esses dados, para você comentar a citação de um pensador, de uma pensadora. Por quê, professor? Porque isso que você está fazendo, para nós que avaliamos os textos de vocês, para os avaliadores que vão corrigir os textos de vocês, eles vão perceber se você fez o que eles chamam, o que se chama de uso produtivo de repertório. Então, tem banca que isso normalmente é coisa do Enem, mas tem banca, como por exemplo o Instituto OCP, que já coloca isso na grade. Né? Banca como FCC, FGV, não vem explicitamente,
mas quando diz lá que tem que demonstrar uma capacidade crítica analítica, já deixa bem claro, é isso aqui, ó. Então não adianta você citar por citar. Não adianta você, por exemplo, escrever uma dissertação e colocar, por exemplo, num parágrafo aqui de desenvolvimento, dados estatísticos, alusão histórica, citação. Um exemplo, três estratégias. Não adianta porque se você não comentar nenhuma e não relacionar com o tema, não vai fazer efeito nenhum. Você pode ter ponto na argumentação, mas você não vai ter na questão no desenvolvimento do tema ou no uso produtivo do repertório. Então foi justamente o que o candidato aqui não fez. Ele fez o uso produtivo do repertório. Citou o dado, indicou a fonte, que é extremamente importante. Quando eu indico a fonte, eu legitimo a informação, tá? Nesse caso aqui, tá ok, gente? E agora ele fez o quê? Fez o uso produtivo do repertório. Então, assim, professor, tem algum desvio aí e tal. Gente, não vou comentar desvio. Eu não faço isso nos meus vídeos, ok? Desvio eu comento quando eu estou fazendo correção com a pessoa e aí eu faço os apontamentos, tá? Então, esse texto, ele não teve a nota máxima por alguns desvios, lógico. Mas 19,70 numa prova complicada, né, da banca IDECAM, Polícia Penal do Estado do Ceará. Então, aqui é motivo de comemorar, é motivo para dizer, ó, você é capaz de fazer isso também. E serve para qualquer banca, isso aqui, gente, que exija dissertação argumentativa. Então, tem banca que, no caso aqui, pelos desvios que tem nesse texto, que são poucos, não são muitos, tem banca que não tem nenhum problema em atribuir nota máxima, né? Mas pela grade da correção da IDECA, não. Isso não foi possível, né? Pelo menos eu fiz análise de alguns textos, eu vi que um ou outro erro, assim, de colocar um desvio, né? Mas a maioria eles foram bem precisos mesmo em apontamento de desvio, tá? Então isso é bom. Evidentemente porque passa os textos bons e os demais. Então, assim, desencadeando outros problemas, como o aumento da violência, pois pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são mais propícias a cometer crimes. Pronto, ó, tá vendo? Ó? Ele provou aqui, ó, tese um, questão do crescimento. Citou dados, indicou a fonte, comentou os dados e relacionou com o tema. Pronto. Vai fechar aqui na questão da argumentação. Claro, precisa agora observar o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Novamente. E estruturalmente, gente, ó, resumindo aqui, ó, esse texto ele tem a estrutura ideal da dissertação argumentativa. Em cada parágrafo a gente tem pelo menos três períodos. Quem avalia o seu texto, ele observa tudo isso. A gente observa tudo isso, tem que observar. Então aqui, ó, primeiro parágrafo, tópico frasal, primeiro período, segundo período começa de no entanto, vai até aqui, e o terceiro começa dentro e vai até o final. Ou seja, tem parágrafos que, por exemplo, quando alguém escreve em 2 linhas e meia, perdão, 2 linhas, 3 linhas, tá? Recebe desconto, perde ponto na estrutura, porque configura o que a gente chama de parte embrionária, ou seja, um embrião. Então não tem essa estrutura. A estrutura ideal é que tenha pelo menos 3 períodos, mas se tiver dois, já ajuda. Então aqui ele segue essa estrutura de 3 períodos, que é algo que eu recomendo também nas minhas correções, eu sugiro. Então, olha só o que ele fez. Ademais, o alto índice de pessoas encarceradas no Brasil é um reflexo de uma omissão estatal em relação à concessão de direitos básicos do ser humano. Tá? Então, tá aqui, ó. É o. Pronto, tá vendo? Ó? É a tese 2 que ele colocou aqui, ó. É a tese 2, ó. Tese 2. Tá vendo? Por isso que eu digo que é importante, tá? É isso que você tem que fazer na sua dissertação. Ó. Olha a tese 2. O que é que ele fez? Desceu aqui, ó. Pronto. Na introdução você só apresenta, você só menciona. Agora, chegou no segundo parágrafo de desenvolvimento, o terceiro do texto, e vai ter que fazer o que de novo? Desdobramento de fatos, informações e opiniões. Agora ele vai ter que sustentar o posicionamento dele. Ele vai ter que usar também estratégias argumentativas e detalhar essas estratégias argumentativas. E ele fez. Ademais, o alto índice de pessoas encarceradas no Brasil é um reflexo de uma omissão estatal em relação à concessão de direitos básicos do ser humano. Tópico frasal. Ideia principal. Período 1. Nesse sentido, coletivo,
tá? É importante ressaltar uma pesquisa, ele utilizou uma outra estratégia, né, nesse caso pesquisa, indicando a fonte, então legitimou, agrega muito, é um tipo de estratégia argumentativa, tá? É uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que mostra que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Diante disso, ó, agora ele vai comentar. Agora ele vai fazer o uso produtivo do repertório. Que é o que eu falo, ó, gente, pelo menos 3 linhas, dê exemplo. Comente com o tema. Tá? Então fica mais fácil. Quando o professor dá uma estrutura para você semi-pronto, corrige e fala, ó, coloca aqui o tópico frasal, aliás, coloca aqui o conectivo, coloca aqui uma fundamentação, né, uma estratégia argumentativa. Agora comenta esta estratégia e dê exemplos em relação ao tema, você já faz o que os avaliadores querem no seu teste. E ele fez muito bem, ó. Diante disso, é necessário salientar que pessoas sem o mínimo necessário para viver ficam mais vulneráveis e tendem a cometer crimes e, consequentemente, são presas. Ou seja, isso aqui são mazelas. Como que se trata isso? Tá? São as problemáticas. Finalmente, chega na conclusão, tá? Em síntese, ou seja, ele vai resumir o que foi discutido, analisando o contexto supracitado, faz-se necessário ações governamentais por meio do Ministério do Trabalho que facilitem o acesso ao trabalho para pessoas vulneráveis, com o intuito de prover a subsistência delas e propiciar um mínimo existencial. Logo, impactando diretamente em outros direitos, como alimentação e moradia, e assim garantindo a previsão constitucional de dignidade da pessoa humana. Ah, então está aí, dissertação argumentativa, nota 19,7 de 20 pontos. Aprovado, tá? Mais um que eu digo, né? Cuja aprovação passou por aqui. Gente, então esse é o vídeo, esse é o texto que merecia um vídeo, tá ok? Até os próximos vídeos e eu estou aqui à disposição, tá? Dependendo do concurso, tem materiais para ajudar na sua aprovação, bem como correções, ok? Um abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar permitindo.